Começou? Começou? Vem, vem, amor, a gente está atrasado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, gente. Bom dia, amores. Bom dia, irmãos e irmãs, estamos de volta É, para um novo curso curso. que vai Estamos. funcionar do mesmo esquema que a gente está acostumado. Fala aí, bichinho. Hum, então, do mesmo jeitinho, tá? Esperamos as participações de vocês. E ficamos com saudades. Uma boa aula e uma boa reflexão. Beijos. Caros irmãos e irmãs, desculpem como é que fala, os transtornos. Nós nos perdemos aqui com o relógio, o horário de verão automático, né? Essas coisas automáticas e nos prendeu, ficamos surpresos com a hora. Bom, estamos começando agora um novo curso que eu dei o nome provisório, o nome sugestivo de Igreja Corpo de Cristo, usando já no título uma figura para falar da igreja. Hoje eu quero explicar um pouco sobre isso, né? Porque é talvez, pelo volume de material disponível no Novo Testamento, a figura mais usada para falar sobre a igreja. O curso não vai tratar apenas dessa figura. Eu selecionei aí umas 4, 5 figuras, vamos ver até onde conseguimos avançar. Eu estou fazendo um planejamento inicial de 8 aulas, mas você que está familiarizado com o Novo Testamento, com a vida da igreja, independente da igreja que participe, se católica, não católica, protestante, evangélica, pentecostal, você está familiarizado certamente com as figuras que são usadas para se referir à igreja, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o rebanho do bom pastor, o Cristo. A igreja é a família de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é lavoura de Deus, povo de Deus, né? Então, são diversas figuras que são usadas para se referir à igreja. A linguagem figurada é uma linguagem que a gente usa normalmente, né? Nós usamos mais do que imaginamos. A nossa linguagem usual ou formal ou no dia a dia, né? A nossa conversa de um modo geral, ela é impregnada de figuras de linguagem. O objetivo desse curso é identificar essas figuras que, como eu disse, nós estamos acostumados com elas, mas principalmente aprender a interpretá-las. Aí você pode pensar, tá, mas isso é moleza. Deveria ser, né? Em parte, nós estamos tão acostumados com elas que nós, digamos, as entendemos facilmente. Por outro lado, eu vou demonstrar ao longo desse curso que qualquer erro de interpretação gera implicações no modo como nós vemos a igreja, no modo como nós nos relacionamos com ela, no modo como nós a entendemos, no modo como nós nos relacionamos internamente, né? Desculpem, até pegando um gancho do curso anterior sobre desobediência eclesial, o modo como nós relacionamos com os líderes da igreja, com as estruturas da igreja. Então, talvez de início, assim, você fique pensando, tá, acho que eu entendi, mas eu tenho certeza que ao longo da nossa caminhada ficará claro para vocês a importância desta matéria. Então, o assunto é esse, né? Figuras que o Novo Testamento usa para se referir à igreja, né? E nosso objetivo é demonstrar as implicações. Primeiro seria ajudá-lo a interpretar, né? Nós temos que fazer uma interpretação técnica correta da figura de linguagem. Quem manja de literatura, de português, etc., já sabe do que eu estou falando. E também, além desse objetivo de interpretar corretamente, verificar as implicações
desta interpretação e dos erros de interpretação para a nossa vivência, então, da igreja, né? Parecem erros ingênuos, né? Tipo, você está falando de interpretação de texto e tal, mas eu vou demonstrar que erros na interpretação têm consequências graves para a nossa compreensão da igreja. Bom, o que seria figura de linguagem, né? Olha, nós usamos palavras no seu sentido literal, né? Mas por causa da riqueza da linguagem, da riqueza da comunicação humana, nós usamos frequentemente palavras que existem, que têm um sentido literal, com um sentido figurado. Por exemplo, se eu falar a palavra pé, né? A palavra pé, literalmente, é o pé do ser humano, pé do homem, pé da mulher, né? O pé do animal a gente chama de pata, a gente chama de um nome específico, né? Mas se eu falar pé, o sentido imediato, o sentido literal da palavra pé é o pé humano. Você vai imaginar imediatamente um pé humano, né? Mas se eu falar, por exemplo, pé da mesa, você não vai imaginar uma mesa com pés humanos, né? Mas aqui houve um empréstimo da palavra literal para um sentido figurado. E assim, nós usamos muito mais do que podemos imaginar palavras em sentido figurado, né? Tomamos uma pela outra, a parte pelo todo, o todo pela parte, fazemos comparações, fazemos metáforas, fazemos exageros, por exemplo, quando o filho chega para a mãe e fala: mãe, estou morrendo de fome. Ninguém vai chamar o SAMU, né? Porque o filho está morrendo de fome. Agora, preste atenção, a expressão morrer de fome existe, né? No sentido literal, né? Todos nós já vimos uma foto de pessoas em estado de inanição, magérrimas, que parecem que vão morrer, são mortos-vivos, né? Mas quando o nosso filho ou a gente, etc., fala morto de fome, todo mundo sabe que é um exagero, né? Quando a mãe fala para o filho, já te falei 1000 vezes, é claro que não falou 1000 vezes, né? Porém, está usando uma força de expressão. Bom, muito sucintamente, dá para a gente entender o que significa linguagem figurada. Linguagem figurada significa usar palavras literais como figura. Figura para se referir a uma outra coisa, né? Quando eu digo morrendo de fome, eu estou querendo dizer estou com muita fome, né? Muita fome. Quando eu digo já falei 1000 vezes, eu estou querendo dizer já falei muitas vezes. Então nós estamos usando uma expressão que existe na nossa linguagem, por exemplo, a palavra pé, né? Para empregá-la como figura para expressar uma outra realidade. Por exemplo, quando se fala pé de vento, né? Pé de valsa, né? Todas essas palavras pés, essa palavra pé, todos esses usos estão sendo colocados como figura. Quando eu faço uma figura de comparação, né? Por exemplo, isto é como, né? Provérbios tem diversos, né? Por exemplo, como salvas de prata, maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu coloquei lado a lado uma comparação, né? Então, no caso de uma figura de comparação, você já percebe, e é o que eu vou tratar nesse curso, que nós colocamos duas realidades lado a lado. Uma que é literal, né? Por exemplo, a maçã de ouro em salva de prata. Vamos supor uma joia em formato de maçã, feita de ouro, numa bacia, numa fruteira de prata, né? Esta é a figura no seu sentido real, né? Comparando com a palavra no seu tempo adequado, né? Então percebam que todas as vezes que nós falamos por comparação, figura de comparação,
nós estamos colocando duas coisas lado a lado. Uma que é literal, né, que é real, e outra que é figurada. Aqui nesse caso, a maçã está funcionando como uma figura da palavra dita a seu tempo. Para esclarecer um pouco mais e ir chegando perto do que eu estou querendo dizer, vamos tomar como exemplo a parábola. Todos nós conhecemos o hábito de Jesus, o seu costume de falar por parábolas. O que é uma parábola? Uma história que não tem que ser verdadeira, é uma historinha, né, cuja conclusão sinaliza ou figura, né, sinaliza, simboliza ou indica uma realidade. Por exemplo, a parábola do semeador. Né? Você tem de um lado o homem lançando semente no campo. Ora, esse é um hábito da vida, né? É um hábito corriqueiro numa sociedade agrária. Homens que saem com sua bolsa de sementes, lançando sementes no seu campo. Jesus toma emprestado essa realidade e aplica como figura do lado de cá, demonstrando que existe uma relação entre o que o semeador faz com a semente e aquilo que ele próprio fazia com a proclamação da palavra de Deus. E assim como o solo, dependendo do seu estado, das suas características, reagem àquela semente, assim também os corações das pessoas reagiam à proclamação da palavra de Deus. Essa é uma figura de linguagem, um estilo, né, um gênero literário chamado parábola. Esta é muito usada nos evangelhos. Quando nós consideramos o reino de Deus, pegue, por exemplo, Mateus capítulo 13, né, Marcos capítulo 4 e Lucas também, se não me engano, capítulo 8, não sei, eles reúnem um capítulo em cada evangelho para parábolas. Se você pegar, por exemplo, Mateus 13, Jesus está falando exatamente por figuras. Ele diz assim, a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante, por exemplo, a uma mulher que toma uma medida de farinha, de fermento, uma porção de fermento, mistura na massa e o fermento leveda toda a massa e cresce e tal. Ele está pegando um hábito corriqueiro de uma mulher fazendo pão e toma esse fato corriqueiro e o usa emprestado como figura para demonstrar como o reino de Deus também vai crescer na sociedade. Assim como o fermento cresce na massa e leveda tudo, assim também a palavra de Deus iria crescendo silenciosamente até afetar toda a sociedade. Esta comparação entre reino, estas parábolas do reino, né, que compara o reino com retratos da vida normal, da vida cotidiana, nós conhecemos como parábolas do reino. Como Jesus não falou muito a palavra igreja, ele falou muito do reino, explicou o reino, e não falou muito sobre igreja, em princípio, nós não temos parábolas sobre a igreja. Nós podemos pegar parábolas de Jesus e aplicá-las à igreja no que couber. Eu tenho aí um dos cursos desse ano, do início desse ano, em que eu faço isso, né? Eu faço esse experimento, né? Identificar verdades sobre a igreja em parábolas de Jesus. Ora, por que Jesus falou sobre o reino de Deus por parábolas? Então aqui eu vou explicar para vocês, além de toda esse hábito que nós temos de falar por figura, né? Um motivo, digamos, significativo, um motivo que eu poderia dizer até teológico, pedagógico, do porquê Jesus falou por parábolas.
Jesus fala por parábolas porque ele está apresentando algo novo. O que é o algo novo? O reino de Deus. As pessoas conhecem os reinos do mundo, os reinos dos homens, os reinos políticos. Ela conhece os Césares, os Pilatos, os Herodes, né? E todos os reinos da história. Isso nós estamos bem acostumados. Mas o reino de Deus, com suas características próprias, com sua dinâmica própria, com sua natureza própria, com suas especificidades, que não correspondem ao reino dos homens. Um reino novo. Pense em você, como é que você explica, um professor, uma professora, um pai, uma mãe, ou qualquer um de nós, como é que nós explicamos para uma pessoa sobre algo novo? Algo que aquela pessoa que está nos ouvindo não conhece. A resposta que o Evangelho nos dá é a seguinte: Jesus partia de fatos e atos da vida, situações corriqueiras banais, como, por exemplo, um semeador lançando semente na terra, ou um pescador pescando, arrastando peixes com a rede, ou um comerciante, ou uma mulher fazendo pão, ou um pai e seus filhos, né? Quaisquer situações da vida corriqueira, da vida normal, e estabelece, a partir desses fatos normais, naturais, né, pontos de comparação com esse algo novo. Então, quando você lê Mateus 13, Marcos 4, Jesus está falando exatamente isso. Ele está falando o seguinte: como é que eu poderia, na nossa linguagem bem coloquial, seria assim: Jesus está ali, seus discípulos em volta, Jesus olhando para a cara deles e dizendo: puxa vida, como é que eu vou explicar para eles o reino de Deus? Da onde que eu parto? Como é que eu vou explicar para eles como funciona o reino, se eles nunca estiveram lá e não conhecem? Ah, já sei. Olha, o reino de Deus parece... Sabe quando um homem vai no campo semear e nem todas as sementes caem na terra boa e parte daquela semeadura se perde? Ah, isso é semelhante ao reino de Deus. Sabe a sua mãe quando faz pão? Já viu? Toda criança já viu a mãe fazendo pão, né? Sabe a sua mãe quando está fazendo pão? Depois que ela amassa tudo ali, os ovos, o leite, o trigo, etc, etc... Ela não pega uma massinha em particular, uma pequena porção, e mistura na massa toda, e aquela massinha pequena cresce, vira uma massa bonita, da onde ela faz o pão. Sabe o seu pai quando está pescando, e depois de puxar, né, de arrastão com a rede, ele traz peixes que não estão bons, o lixo do mar que não presta para nada, ele não faz uma separação ali, né? Ou quando os empregados da sua casa separam o trigo colhido da palha, e aí o teu pai manda queimar a palha e recolhe o trigo no celeiro. Percebe o que ele está fazendo? Ele está chamando a memória da experiência daqueles homens para estabelecer pontos de contato, pontos de comparação. Comparação significa colocar em par, com par, né? Lado a lado. Ele está colocando de um lado situações da vida real, da vida banal, da vida diária, da vida cotidiana, né? E puxando, né? Extraindo desses hábitos da vida cotidiana traços de comparação que permitem aos discípulos entrar intelectualmente no reino de Deus. E a partir do conhecido, a partir do comum, do conhecido, adentrar intelectualmente o que é novo. Esse é um método pedagógico, né? É assim que nós ensinamos na escola, é assim que ensinamos nossos filhos, é assim que ensinamos na igreja. É assim que se ensina qualquer coisa, né?
Você parte de algo conhecido e a partir desse conhecido vai levando o intelecto, né, a avançar para o desconhecido, até que esse desconhecido passe a integrar, por comparação, por analogias, né, o nosso acervo intelectual. Bom, isso que eu falei é amplamente conhecido no Evangelho, porque Jesus falou muito por parábolas, e inclusive um dos evangelistas fala assim, e sem parábolas nada lhes dizia. E ele sabia que, falando por parábolas, ele estava provocando a curiosidade. Aqueles que queriam saber o sentido da parábola vinham para uma aulinha particular, né? Aqueles que não se interessavam, tipo, não entendi o que tem a ver semente com reino, farinha com reino, não entendi, esses não avançavam. E Jesus faz exatamente isso com seus discípulos. A vocês é dado conhecer o reino de Deus. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para que a gente tenha uma boa compreensão, ou pelo menos uma compreensão razoável, suficiente para entrar no tema desse curso. Segundo, estou puxando um caso típico do Evangelho, né, que Jesus usou amplamente para falar de algo desconhecido. O que era esse algo desconhecido? O reino de Deus, ok? Bom, o que isso tem a ver com o nosso curso? O que isso tem a ver com a igreja? Por algum motivo singular, Jesus falou pouquíssimo sobre a igreja. Ele deixou a igreja como uma realidade inédita a ser revelada no seu devido tempo. Julgo eu qual devido tempo? Após a sua morte e ressurreição e após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. A partir dali surge um fenômeno completamente novo chamado eclésia. A eclésia de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é um fenômeno completamente novo, porém que guarda traços de comparação com realidades da vida comum, da vida política, da vida social, da vida econômica, da vida religiosa, né? Da vida do Antigo Testamento. Então, a igreja é algo novo. Como é que nós nos referimos a algo novo? Qual resposta vocês me dariam se nós estivéssemos agora numa sala de aula, baseado nessa explicação que eu dei até agora? Como os apóstolos, agora não mais Jesus, os apóstolos, os homens do Novo Testamento, os homens e mulheres do Novo Testamento, de Atos e das Epístolas, como eles se refeririam à Igreja de Jesus Cristo para explicá-la a judeus e a gentios? Resposta correta é por meio de figuras. Não, neste caso, parábolas. É outro tipo de figura, porque a parábola é uma historinha, a partir da qual você estabelece pontos de comparação com a nova realidade, né? No caso do Novo Testamento, da igreja, eu não posso apontar nenhuma parábola, né? Mas você percebe claramente que os apóstolos, os autores do Novo Testamento, estão chamando à mente, chamando à memória, uma realidade do cotidiano, para se referir a algo novo. Qual algo novo? A igreja. Bom, resumo da ópera até aqui. A igreja era, no Novo Testamento, um fenômeno novo. Quando eu digo novo, estou dizendo inédito. Ela tem características, ela tem uma natureza, ela tem uma missão, ela tem uma organização interna, lembra de desobediência eclesial, né? Ela tem uma organização interna inédita. Quando eu digo inédita, estou dizendo
ruptura, rompe com tudo que faz parte da experiência humana e lança-se para o futuro como um convite para uma experiência completamente nova. E para compreender esta realidade completamente nova, como que os apóstolos fizeram para explicar? Como que os apóstolos explicaram aos seus discípulos esta nova realidade? Por meio de figuras. Por que é que eles puderam fazer isso? Com que autoridade eles puderam fazer usar esse método pedagógico? A resposta correta é com base na autoridade de Jesus Cristo. E quando eu digo autoridade, não estou falando autoridade espiritual, estou falando autoridade de mestre, né? Ora, Jesus usou figuras. Essas figuras, algumas delas, serão desenvolvidas no Novo Testamento, outras figuras novas. Então, mesmo método de falar por figuras, né? Embora não aplique uma figura em especial, qual? A parábola. Mas ainda assim falando por figuras. Essas figuras têm um nome técnico, né? Não apenas do Evangelho, mas de literatura, de interpretação de texto, tem um nome técnico de símile. Ora, o que é uma símile? Né? É uma semelhança, símile. Né? Ou outro tipo, a gente poderia chamar de metáfora. Né? A palavra metáfora significa carrega outro. Né? Meta, outro, além. Fora, foros, carregar. Carrega outro o quê? Outro sentido. Né? Eu digo uma palavra, mas ela não significa apenas esta palavra que eu estou colocando. Por exemplo, a palavra corpo de Cristo. Quando eu uso a palavra corpo, esta palavra é uma metáfora, porque eu não estou me referindo nem ao corpo humano, que é o sentido literal, lógico e imediato da palavra corpo, nem ao corpo físico de Cristo, o corpo da sua encarnação. Quando eu digo a palavra corpo de Cristo, eu estou usando essa palavra num sentido figurado. Figurado. Por quê? Porque eu estou levando o seu intelecto a um outro horizonte de significado. A partir do mesmo corpo que você é, né? O corpo, nós podemos partir da nossa experiência corpórea, corporal, porque nós somos um corpo, né? Nós sabemos perfeitamente como funciona ou não funciona o nosso corpo. Se nos falta uma função, se é cego, surdo, ou falta um membro, um dedo, a mão, o pé, etc, etc. Mas, a partir desta realidade conhecida, lançar luz sobre uma outra realidade, né? Que é então o corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia fala sobre rebanho, é uma figura. Quando a Bíblia fala sobre edifício de Deus, vós sois o edifício de Deus, vós sois família de Deus, vós sois povo de Deus. Ou quando fala, o seu corpo é templo do Espírito, né? Vocês são individualmente membros desse corpo. Nós estamos falando de figuras. Algumas dessas figuras estão tão entranhadas na nossa linguagem eclesiástica, pastoral, que nós não nos damos mais conta que se trata de figuras. Bom, o que eu estou falando até aqui? Que assim como Jesus usou parábolas para falar do reino, e o objetivo e a justificativa, melhor dizendo, é partir de algo conhecido para algo novo,
né? Assim também o Novo Testamento usa figuras de linguagem, especialmente símile, metáfora, ou eu poderia chamar também de analogias, análogo, né? Para explicar os discípulos sobre a igreja. Qual a justificativa de usar estas figuras? Esclarecer sobre algo novo que não tem relação de continuidade com as sociedades humanas, não é uma sinagoga, não é uma associação, não é uma empresa, não é um partido, não é uma escola, não é um hospital, não é um quartel, né? É uma sociedade completamente nova. Ora, como é que eu falo do novo? Por meio de figuras. Essas figuras atuam como ponte que atravessa entre o conhecido para o novo, o comum para o novo, né? O cotidiano, o diário, para o inédito. A igreja é uma realidade inédita. Para entrarmos na compreensão dela, nós temos que partir dessas realidades comuns. Por exemplo, um rebanho de ovelhas. Por exemplo, um corpo humano. Por exemplo, uma lavoura, um campo semeado. Por exemplo, a construção de um prédio. Por exemplo, uma família. Por exemplo, uma nação, um povo. Mas todas elas são figuras. Então agora eu vou fazer as afirmações contrárias. A igreja não é um corpo físico, nem místico. A igreja não é uma família. A igreja não é uma lavoura. A igreja não é um templo. Percebe as implicações? Quando nós usamos essas figuras para nos referir à igreja, nós estamos chamando ao debate, chamando a razão, a mente, traços de comparação. Então a igreja se parece com uma família. A igreja se parece com a construção de um templo. A igreja se parece com um rebanho, porém o transcende. Vai muito além. Mas essas figuras servem para nós como ponte. Ora, ponte não é para morar. Ponte é para atravessar e entrar, né? Então essas figuras do corpo, do rebanho, da lavoura, do edifício, do exército, né, servem para nos dar entrada à compreensão intelectual, espiritual da igreja. Então a gente poderia dizer, por que essas figuras foram usadas? Ou a gente deveria agir como os discípulos agiram com Jesus. Senhor, o que quer dizer com corpo? O que quer dizer com rebanho? Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não era pastor. Jesus não tinha ovelhas. Jesus foi carpinteiro, que eu saiba. Mas pastor não foi. Então, como assim apacenta as minhas ovelhas? Está falando de figuras. É óbvio, né? Deveria ser. Para nós entendermos o que Jesus está falando, nós temos que, primeiro, reconhecer que ele está tratando de uma figura. Reconhecer que ele está tratando de uma figura. Se a gente não entender que ele está tratando de uma figura, nós estamos dizendo que Jesus tinha um rebanho literal de ovelhas literais. E que Pedro, pescador literal, agora iria pastorear as ovelhas literais de Jesus. Então é óbvio
que se trata de uma figura. Porém, não basta identificar que se trata de uma figura. Nós temos que colocar lado a lado o rebanho literal e as pessoas, os discípulos. E agora estabelecer traços de comparação. Há alguma coisa no rebanho literal, com ovelhas literais, que se relaciona, que dão abertura, que revelam algo da realidade da igreja. Mas tem coisas do rebanho de ovelhas que não se aplicam à questão da igreja. Então, em resumo, seria assim: qual é o tema que está sendo comparado? Pode até anotar esses três passos aqui que nós vamos usar para todas as aulas. Qual é o tema que está sendo comparado? A igreja. Ou a gente até poderia dar uma resposta mais específica. Algum traço da igreja, alguma característica da igreja. Porque a figura é sempre menor do que a realidade. A figura é sempre menor do que a realidade. Ela não esgota a realidade. Ela apenas figura, compara a realidade. Esse é um passo. Primeiro, identificar qual é o tema que está sendo colocado lado a lado. A resposta para todas as aulas desse curso é a igreja. A resposta secundária, mais específica, seria: tá, tudo bem, a igreja. Mas qual aspecto em particular? Né? Por exemplo, quando nós falamos de pastor, ovelha e rebanho, qual aspecto em particular da igreja está sendo colocado em comparação? Qual é o tema dessa comparação? Ok? Segundo passo, qual é a figura? Qual é a imagem que está sendo colocada ao lado da igreja para estabelecer a comparação? No caso do rebanho, são esses: pastor, ovelha, rebanho, apacentar, pasto, aprisco, né? Toda essa linguagem como é que fala? Da ovinocultura, ovinícola, né? Está sendo colocada aqui não como literal, como imagem. E agora o terceiro ponto. Então, uma vez que eu identifico qual é o tema e qual é a figura que está sendo usada, eu vou botar minhas mãos aqui, né? Vou colocar lado a lado e vou traçar aspectos de comparação. E vou dispensar traços de comparação que não se aplicam. Então, vou dar um exemplo muito simples e fácil de entender. Eu tinha planejado hoje usar o rebanho, justamente, por isso que eu estou falando mais do rebanho, para já servir de exemplo, né? Porque é uma figura simples, porém é a mais usada na igreja e é a mais danosa, a mais perigosa, né? Por causa das más interpretações. Então vamos lá, nós estamos comparando a igreja. O tema da comparação é a igreja. Não vamos nem falar sobre o tema secundário por enquanto. Vamos ficar apenas com a igreja para um exemplo basicão. Qual é a figura que está sendo usada? Pastor. Quando eu digo pastor, esqueça a igreja. Eu estou falando pastor, aquele hominho com o cajado na mão, esqueça a igreja. Olha como, tá vendo como as coisas formam uma mescla. Separa, nós estamos colocando lado a lado. Aquele pastor de ovelhas que só existe no Oriente, complicou mais ainda. Não é uma figura comum para mim e para você. Olha o problema dessa figura, né?
Nós temos que recorrer a uma cultura completamente diferente da nossa. E lá encontrarmos aquela manada de ovelhas e aquele hominho, certamente sozinho lá, né, com a sua vara na mão, seu cantil, etc, etc, né, a vara, o cajado, toda aquela linguagem. Estamos colocando esta realidade comum do Oriente agora como figura. E vamos colocar aqui do outro lado os homens e mulheres, jovens, velhos e crianças que seguem a Cristo. E vamos estabelecer agora, lado a lado, par a par, né? Vamos estabelecer comparação entre rebanho, tomado como figura, e povo, pessoas que seguem a Jesus, discípulos de Jesus. Quais traços se comparam? Vamos lá. Cuidado. O pastor cuida dos seus animaizinhos, aqui do lado de cá. E aqui, Jesus cuida do seu povo. Achou que eu ia falar do hominho de terno da sua igreja, né? Não. Estou falando do pastor desse rebanho aqui. Um só rebanho, um só pastor. João 10. Qual rebanho? O que segue a Cristo. Achou que eu ia falar da sua igreja, da sua denominação, né? Não. Um só rebanho, né? Um só pastor. Quem? Jesus Cristo. Quais traços estão... O que esse pastor aqui de ovelhas, o pastorzinho literal, faz, que Cristo faz aqui com as suas ovelhas? Cuida da alimentação. A alimentação do lado de cá é pasto. A alimentação do lado de cá é o quê? Palavra, né? Bom, esses traços de relação com o pastor e de relação uns com os outros, no sentido de comunhão, ovelhas estão sempre juntas, a característica da interdependência, né? Porque as ovelhas nem todas estão vendo diretamente o pastor. O pastor não pastoreia uma ovelha isoladamente, né? Pastoreia um rebanho. E as ovelhinhas mais de trás, mais do lado, mais do meio, vão seguindo as outras, né? Então, comunidade, interdependência, cuidado mútuo, né? Uma série de questões que podem ser aplicadas. Mas nesse terceiro ponto, em que nós estamos traçando os elementos de comparação, tem alguns traços que não podem ser aplicados. E a Bíblia deixa isso muito claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esse pastorzinho aqui literal das ovelhas literais, ele não cria ovelhas por prazer ou por hobby. Ele cria ovelhas para tosquiar e vender a lã. Ele cria ovelhas para o açougue, para o abatedouro. A Bíblia fala sobre isso. Ele foi como ovelha que vai para o matadouro, para o abatedouro. Ora, por que você acha que a criação de ovelhas era um negócio no Oriente? Porque se vendia a carne da ovelha. Os próprios sacerdotes vendiam ovelhas no templo para sacrifício e se matava muita ovelha, né? Ora, os rebanhos também eram vendidos. Um pastor recebeu uma grana extra, ou então um proprietário de terra recebia uma grana extra, contratava novos pastores, comprava novas ovelhas e aumentava o seu rebanho, né? Ou então ele fazia um churrasco para ele mesmo. Nada disso está em comparação. É óbvio, né? Será? Existe uma relação aqui, do lado de cá, no rebanho literal, existe uma relação entre pastor e ovelha que é insuperável. Porque o pastor literal é um humano. A Bíblia fala de pastoras. Como assim não fala de pastoras? Fala de pastoras. Raquel era o quê? A mulher de Moisés era o quê? Pastoras. Né? Rebeca. Todas elas eram mulheres ativas.
Ah, viu? A Bíblia fala de pastor. Não, tô brincando. Não vamos confundir, né? Esse pastor do lado de cá, o pastor literal, é um humano. Bípede, humano. Pode ser o mais tolo. A Bíblia fala de pastores tolos, pastores idiotas. Alto lá, eu estou falando do pastor literal. A Bíblia fala de pastores que eram, digamos, pobres, que eram quase que um semi-escravo. Mas é um humano. As ovelhas são animais, quadrúpedes, da família dos caprinos, sei lá mais o que, ovinos e tal. Haja o que houver, mesmo que esse pastor literal aqui seja um tolo pobre, um pobre escravo, aleijado. E essa ovelha, algumas ovelhas aqui, sejam inteligentíssimas. Nunca será superado o abismo entre um ovino e um humano. Isso não se aplica do lado de cá. Então, aqui do lado de cá, você continua tendo pessoas. Pessoas que se relacionam como se relacionam as ovelhas literais. Como se relacionam? Vivendo em comunidade, cuidando umas das outras, as mais velhas, quem sabe, servindo como guias, né? Indo à frente, do lado, cuidando dos filhotinhos, né? Mesmo assim, eventualmente, alguma se perde, mas do lado de cá só tem um pastor. Um pastor. Está escrito lá em João 10, se não me engano, versículo 16. Há um só pastor. Né? Nós aprendemos com a Igreja Católica que Jesus Cristo transferiu seu poder. Ele está lá no céu, sentado no trono, esperando a hora passar, né? E ele delegou todos os seus ofícios para o pastor terreno. E como a Igreja Católica crê numa igreja institucional única, essa igreja institucional única só pode ter um pastor, o Papa. Então, para eles, esse problema está resolvido, né? Para nós, cristãos não católicos, nós temos que levar a interpretação dessa figura até o fim. Quando Jesus fala para Pedro sobre ovelhas, em João 21, ele fala: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ele não está dizendo que Pedro é um pastor. Ele não está transferindo o seu pastorado para Pedro. Ele está dizendo: Pedro, eu venho pastoreando você há muito tempo, você já é uma ovelhinha mais velha, né? Cuida das minhas ovelhas. E Pedro entendeu que era para fazer com aqueles homens e mulheres da igreja o mesmo que Jesus Cristo havia feito com eles. Mas as ovelhas continuam sendo de Jesus. Pode parecer tudo muito óbvio, mas eu queria mesmo assim chamar a atenção de vocês para essa questão. Eu tenho ouvido abusos dessa interpretação quando o pastor da igreja se considera como de uma espécie diferente ou superior à espécie das ovelhas. Como se ele pudesse transportar para a igreja, o povo de Jesus, este salto biológico, esse abismo biológico intransponível entre o animalzinho, ovelha, e o pastor. Então eles transportam para cá algo como pastor é pastor, ovelha é ovelha. Né? Já vi pessoas que foram tratadas assim por seus pastores. Ou então quem se multiplica é ovelha, não é pastor. Né? Ora, são abusos da interpretação da figura de linguagem. Do lado de cá, das pessoas de Cristo, continua havendo um único pastor. E nós, as pessoas de Cristo, somos a um só tempo.
exercemos a um só tempo papéis de apacentar e papéis de ser apacentado. Papéis de cuidar e papel de ser cuidado. A comunidade das pessoas de Jesus, e agora eu vou caminhando para o final com este fechamento, mas eu volto ao tema na próxima aula. Percebam, o rebanho, usado como figura para nos ajudar a entender as relações internas das pessoas de Jesus, é apenas a ponte para nos levar a desenvolver uma realidade inédita e não para reproduzir aqui traços literais do rebanho, né? Então, as pessoas do lado de cá, todas apacentam, porque todas cuidam. Todas são chamadas a servir. Todas cuidam. Se você vir seu irmão passando por dificuldades, passando por lutas, passando por privações, vai você cuidar dele. Se necessário, chame outros. Se necessário, chame outros. Se necessário, outros ainda. Mas vá você pastoreá-lo. Vá você cuidar dele. Vá você cuidar. Você já não está grandinho? Ah, não está, né? Ah, claro. Porque nós somos ovelhas literais, né? Mas se nós ultrapassarmos os limites dessa figura, nós podemos aplicar para nós, pessoas, o traço do rebanho que é cuidado. E dizer aqui do lado de cá, Senhor, eu posso cuidar. Eu posso cuidar de um, depois eu posso cuidar de 2, posso cuidar de 3 e posso cuidar. Como você acha que uma pessoa passa a pastorear um rebanho grande? Porque Deus lhe deu uma capacidade especial de cuidar, né? E diversos dons serão manifestados aqui para cuidar. Ao mesmo tempo em que você cuida de pessoas, você também é cuidado. E na comunidade somos curados, exortados, consolados e animados. Bom, só para encerrar aqui a minha parte e abrir ali ainda para perguntas, eu fiz uma definição da figura de linguagem, expliquei como Jesus usou algumas figuras de linguagem, né? Especialmente para falar do reino. Depois disse que para falar da igreja, o Novo Testamento também usa diversas figuras. Não usa parábola, que é um tipo de figura, mas usa outras figuras. Quais figuras? Eu vou tratar aqui com vocês o rebanho, o corpo de Cristo, o edifício, a lavoura, quem sabe a família. Vou tentar ir por esse caminho. Você aprendendo o método, né, você pode usar isso em outras figuras, digamos, que tenha menos material disponível no Novo Testamento. A do corpo é a que mais tem material, né? O método, então, é o seguinte, né? A Irene anotou ali, eu vou repetir e daí é o que nós temos para hoje. Primeiro, qual é o tema que está sendo comparado? O que vai ser colocado lado a lado, né? É da igreja que nós estamos tratando. Qual é a figura que eu vou usar? É o corpo? É o rebanho? É a lavoura? É a construção? Eu defino aqui, né? Figura. Depois eu vou colocar aqui do outro lado quais traços, terceiro passo, né? Quais traços desta figura são aplicáveis às realidades da igreja e quais não são, quais devem ser descartadas. E aí eu dei o exemplo do rebanho, né? Quando a gente coloca de um lado rebanho e do outro lado igreja,
nós estamos estabelecendo alguns traços de comparação. Quais? Cuidado, alimento, dependência, comunidade. Estamos descartando alguns traços de comparação. Quais? A tosquia, o abate, o comércio, o churrasco, ok? Se você não fizer esta, eu vou chamar assim, esta tradução, se você não abrir esta figura para extrair dela o material de revelação que vai te permitir entrar neste algo novo chamado igreja, você vai ficar apenas como uma ovelhinha literal, bé, né, na mão de um pastor literal, né, que vai arrancar o seu pelo. Pronto, falei. Alguns vão levar a figura avante, né? Vão pensar na tosquia. Exatamente. Viu, tem pergunta aqui do Celso, está levantando a questão como que essas parábolas ou figuras podem ser levadas a extremos e a compreensões erradas. Ele disse as parábolas e as figuras são constantemente desfiguradas na igreja. Assim sendo, justifica-se, por exemplo, coisas absurdas do tipo Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, há uma comparação entre Jesus e a igreja, por isso também o homem é o cabeça da mulher. Disso se extrai pela comparação Jesus barra igreja e homem barra mulher, a submissão da mulher, corpo, à cabeça, homem. Infelizmente essa figura ainda é muito disseminada. Com certeza. Eu vou tratar, eu reservei mais de uma aula para tratar especificamente da questão do corpo, né? Porque o corpo, por ser a figura talvez mais rica, mais material, quero dizer, no Novo Testamento, ela causa erros absurdos, né? A começar por essa questão da cabeça, né? Então nós vamos ter que fazer uma boa análise de 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, final do capítulo, Colossenses capítulo 2, né? Eu vou tratar isso bem com vocês, né? Mas você tem toda a razão. A questão da figura, ela serve de ponte para te dar acesso à realidade espiritual, no caso, mas ela, se mal usada, ela corta cabeças, né? Ela é um perigo, né? Você falou aí quais abusos, né, e tal. Essa questão do pastor e ovelha e rebanho entrou de tal forma no nosso vocabulário eclesial que talvez alguns de vocês estejam surpresos com o fato de que se trata ainda de uma figura. Mas isso entrou tão forte na nossa igreja que nós chamamos o hominho de terno, que dirige a nossa igreja, de pastor. E quando eu digo hoje a palavra pastor, talvez a primeira ideia que vem na tua mente é o hominho de terno, com a Bíblia na mão, né, no púlpito, e não o hominho lá de cajado no meio das ovelhas, percebe? Então essa figura, ela se fundiu com a igreja, de modo que os pastores se referem às pessoas da igreja como minhas ovelhas. Eles se referem à igreja como meu rebanho. É comum um pastor falar para o outro, como é que está o rebanho lá, meus irmãos? Ou então, que maravilha conhecer mais um rebanho. Rebanho, né? Então, essa figura de linguagem do aprisco, da ovinocultura, entrou tão fundo na vivência da igreja que para nós virou uma mescla, né? Uma mescla. Para nós, ovelha, é mais fácil ser o membro da igreja do que o bichinho de lã. Rebanho é mais fácil ser o povo da igreja, do culto, do que ovelhas, etc. Por exemplo, quando uma pessoa vem para a igreja falar, venha para o aprisco do Senhor, né? Para o redil, sei lá o quê. Eu estou acostumado com essa linguagem toda. Tudo bem, não estou dizendo que está errado, não. O que eu estou chamando a atenção é para a correta interpretação. Antes de usá-las aqui, na igreja, do lado de cá, como literal,
Você tem que fazer esse processo de tradução, de interpretação. Depois chame o líder da sua igreja pelo título que quiser. Reverendo, presbítero, pastor, padre. Chame pelo nome que quiser, isso não importa. Não estou discutindo títulos aqui. Estou discutindo a realidade espiritual que uma figura como o rebanho de ovelhas indica. E se você não comer esta palavra, não comer esta revelação, né, você vai ficar preso num rebanho bé-bé. Né? Mas se você traduzir isso, então os nossos olhos vão se abrir para uma realidade nova. E você vai até esquecer da figura. Porque a figura é apenas a ponte, é apenas a casca que te dá acesso à realidade espiritual. Mas o que nós queremos é a realidade espiritual, a revelação da natureza da igreja. E não a figura. Percebe? É a mesma coisa que eu te dou um presente, mas a caixa é apenas para guardar o presente. Mas você quer o presente, não a caixa. Então nós poderíamos abandonar completamente a linguagem da ovinocultura, se nós entendermos a realidade espiritual que a figura nos indica. Indicar significa isso. Olha lá, eu te trouxe até aqui, né? A figura dizendo, eu te trouxe até aqui, Celso, né? Até aqui. Mas olha lá, olha o novo lá que Cristo está revelando, né? Então, meus irmãos, é maravilhoso essa compreensão das figuras. Mais alguma participação? Sim, a Daniela Molinari disse uma sociedade que deve antecipar a futura civilização. Isso. Você falou de sociedade, né? Que é a Nova Jerusalém. Isso. Por isso podemos usar metáforas para nos trazer uma ideia aproximada. Isso. Que deve ser, já que sendo inédita, Exato. nada nessa terra poderá ser idêntica à igreja. Exatamente. Nenhuma figura dá conta. Nenhuma figura dá conta. Né? As figuras são recursos literários para a gente transpor intelectualmente, espiritualmente, transpor do conhecido para o desconhecido, o novo que se abre diante de nós. Maravilhoso. Toda a igreja é chamada a ser isso que a Daniela falou. Uma antecipação de novas relações humanas. Meus irmãos, já deveríamos ter superado essas barreiras, né? Nós já erramos demais nisso, né? E pelo volume de conhecimento que temos, é indesculpável, né? Se nós continuarmos com essa estrutura pastoral ovinocultura, nós vamos todos perecer e destruir esses homens de terno, eu falo hominho de terno, né? Que tentam cuidar de todo mundo. Isso é mortal. Pastores estão morrendo. Ovelhas estão morrendo. Desculpa, eu estou usando figura de novo, né? Homens e mulheres que dirigem igrejas estão morrendo, estão perecendo. Pessoas que vivem nas igrejas estão morrendo, estão perecendo, né? Quer no sentido literal, quer no sentido moral, espiritual, figurado. A alternativa que temos é compreender o novo que Jesus Cristo colocou diante de nós e nos oferecermos a Cristo para servir. Quanto maior a sua capacidade de servir, maior o alcance do seu ministério. Você consegue cuidar só de um? Cuide de um. Cuide de dois. Cuide de três. Eu e a Irene temos um trato aqui conosco. Sempre vamos estar cuidando de alguém. Além desse ministério global que nós fazemos, esse ministério, quero dizer, amplo que nós fazemos, virtual que nós fazemos,
nós fazemos questão de sempre estarmos ligados a alguém, cuidando de alguém. Por isso, às vezes, nos chamam de pastores. Eu pouco me importo do que me chamam, né? Me chamam de coisas piores também. Pouco me importo do que me chamam, né? Se nós estivermos com as nossas mãos gastas, né? A gente sempre fala, Senhor, queremos gastar nossa vida cuidando do teu povo. Se pudermos cuidar de mais um, fortalecer uma aqui, socorrer uma ali, aconselhar uma aqui, livrar outro ali, né? Orientar, acender a luz, para que mais pessoas cheguem a essa nova sociedade, né? É isso que nós temos que fazer. E esqueçam essa estrutura hierárquica mortal, assassina, violenta, pecaminosa, né? Que está matando e morrendo, né? Isso não é novo, irmãos. Se Jesus quisesse nos falar de algo velho, não precisaria ter usado parábolas. Poderia ter nos falado, vocês conhecem a sinagoga? Beleza, continuem. Apenas coloquem meu nome na porta. Não! Jesus falou não sei quantas parábolas para falar o reino de Deus. A que compararei? A que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um homem que foi, é semelhante a um pescador, é semelhante a um pai de família, é semelhante... Ele está nos chamando para realizar o novo, o inédito que está diante de nós. E a igreja é um ensaio disso. Então, quando ele fala da igreja rebanho, ele não está querendo reproduzir o império. Ora, se fosse para falar do império, um monarca governando sobre súditos, sobre leigos, ora, não precisaria de parábolas, né? Então, a figura do rebanho é para dizer, eu estou convosco. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não temais, ó pequenino rebanho. Ele nos trata como rebanho. Em relação a ele, há um abismo intransponível. Intransponível entre nós e ele. Aí sim, há um abismo intransponível, o qual ele cobriu. Ele está presente. Ele deu a vida pelas ovelhas. As ovelhas dele não são mortas para o bem do pastor. Esse pastor é que se sacrificou como ovelha, para que suas ovelhas não fossem atingidas pelos ladrões. Aquela palavra, o diabo veio para roubar, matar e destruir, se refere aos falsos pastores. O mercenário que pula o muro, que sabe que criar ovelhas dá lucro. Ora, do que ele está falando, João 10? Dá lucro criar ovelhas. Veja essa porcaria dessa expo cristã que está lá, com seus pastores milionários. Desculpem. Mas é disso que Jesus está falando. Você é ovelha para o seu Senhor. Seu Senhor assumiu roupa de pastor para cuidar de nós. Então, nesse sentido, em relação a Cristo, todos nós somos como, aí está a comparação, como ovelha. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas, assim Jesus Cristo cuida do seu povo. Eu estou com vocês, né? Nós somos rebanhos dele, figuradamente. E os pastores literais são ovelhas também. Exato, exatamente. Do lado de cá, quando eu puxo para o lado de cá para falar da igreja, todos, em relação a Cristo, todos somos ovelhas. Em relação a Cristo, todos devemos cuidar uns dos outros. Então, eu vou fazer aqui uma proposta. Trate seu pastor como um igual. E se você é pastor, trate seu povo, o povo da sua igreja, como um igual. Você vai descobrir aí uma realidade espiritual. Qual? Somos todos iguais perante o nosso Senhor.
há um só Senhor. Todos nós somos irmãos. Mateus capítulo 23, versículos 8 a 11. Há um só Pai, há um só Deus, há um só Mestre, há um só Senhor. Nós todos somos irmãos. Por que as nossas igrejas institucionais estão emperradas? Porque nós estamos obrigando nossas igrejas a funcionarem de acordo com uma estrutura estranha a ela. Então nós não experimentamos a realidade espiritual da fraternidade. Mas comece a cuidar de pessoas. Fala, Senhor, eu consigo cuidar de um. Eu percebi um irmão na igreja, uma irmã e tal. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar. Quando as pessoas descobrirem que você cuida, eles vão começar a te procurar em massa, né? Quando as pessoas descobrem que você aconselha, que você ora, que você faz estudos bíblicos, que você distribui o pão, que você encaminha currículos, se você botar as mãos na massa, olha aí a figura, né? A gente usa isso, botar a mão na massa, né? Você vai descobrir que os pequeninos do rebanho do Senhor vão te procurar. E à medida em que você os serve, você serve a eles, você os serve, eles passam a cuidar de você, passam a orar por você, passam a cuidar de você. Se não cuidarem, o Supremo Pastor está lá, está cuidando. Então, meus irmãos, há uma realidade espiritual magnífica nesta figura para a gente descobrir. Sim. O Celso está dizendo, é justamente essa estrutura pastoral que garante a mercância da palavra de Deus sobre as igrejas que não são peregrinas. São igrejas empresas cuja missão Exato. é ser perene na terra. Exato. E depois ele diz ainda, expo cristã. Quantas Bíblias douradas o crente precisa deixar na estante sem ler? Exato. Me desculpe, eu fui muito indignado aqui, perdi o... Chutei o pau da barraca, para usar uma figura, né? Mas essas coisas me deixam muito indignado porque não são inocentes. Não são inocentes. Estão todos presos numa estrutura mortal, né? Estão todos se defendendo, né? O povo se defendendo da voracidade de seus pastores se defendendo da demanda insanável do seu povo, né? Pequeninas, poucas comunidades conseguem manter uma atitude saudável, né? Então a minha recomendação é que enxergue-se a si mesmo como cuidada por Jesus, cuidado e cuidada por Jesus, e cuide. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, né? Ele foi enviado para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 10, chamado Sermão do Envio, Jesus fala assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E eu não sei se é antes, acho que é antes, ele fala assim, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele manda ovelhas buscar ovelhas. Ali fica bem claro esse cruzamento de figuras. Porque ele fala, eu vos envio como ovelhas. Não são ovelhas, mas são como ovelhas, né? E depois ele fala que as pessoas a quem os discípulos iriam anunciar o reino, e libertar, e curar, e proteger, e abençoar, eram ovelhas perdidas. Olha como as figuras se misturam, se sobrepõem, né? E exigem de nós uma interpretação. Num versículo, eu sou o auxiliar do pastor que estou indo buscar ovelhas desgarradas. No outro versículo, eu já sou ovelha e meus inimigos não são ovelhas desgarradas, são lobos, né? Então, essa riqueza de comunicação requer interpretação, porque ela é como uma caixa fechada. A figura é como uma caixa fechada. Você tem que abrir, que significa traduzir, né, para então ver as realidades espirituais
teológicas, riquíssimas, que estão lá dentro. O presente vale mais do que a caixa, né? Então, se você ficar apenas com essa figurinha de ovelha, pastor e rebanho, você está beijando a caixa do presente, mas não vai abrir, né? Se você superar esta linguagem pobre da figura, você chegará à realidade rica da fraternidade que Jesus Cristo inaugurou. Como se tratava de algo muito novo, que não tem paralelo na sociedade humana, ele falou, vamos supor que Jesus contasse essa parábola, ele ia falar assim, a que compararei a igreja? A igreja é como um rebanho. A igreja é como um rebanho. E eu cuidarei de vocês. A segurança de vocês diz respeito a mim. É assunto meu. Eu cuido. Eu alimento. Eu dou água. Eu dou pão. Né? E que relação pode haver entre ovelha e ovelha? Cuidado. Aprendizado. Aí já temos que usar outras figuras. Por isso que a Irene falou aqui. No povo de Deus, nós somos ao mesmo tempo, a um só tempo, pastores e ovelhas. Quando somos ovelhas? Quando estamos sendo cuidados pelos irmãos e pelo Senhor. Porque nós só somos ovelhas em relação ao único pastor. Em relação aos outros irmãos, nós somos ovelhas também, mas aí eu posso usar uma outra figura. Eu posso cuidar deles. Eu posso me oferecer a eles para cuidar. Cuidar como? Como nós vamos ver na outra figura do corpo. Ora, são todos pregadores? São todos intercessores? São todos evangelistas? São todos, mestres e tal? Não! Eu sirvo aos meus irmãos com o dom que Deus me deu. Por exemplo, eu estou aqui agora cuidando dos meus irmãos que me ouvem, né? Cuidando dos meus irmãos, colocando à disposição de vocês o dom que Deus tem nos dado. Né? Que dom? O dom de ensinar. Né? Tudo que eu tenho recebido, estamos aqui, né, eu e a Irene, compartilhando com vocês. Você sabe fazer o quê? Né? E sendo cuidados né? Sendo cuidado. Né? Quantas pessoas estão orando por nós, né? Sendo edificados, cuidados. Né? E se nos faltar o cuidado, tem o nosso Supremo Pastor que não nos deixa nunca. Né? Como Paulo falou lá no final da sua vida. Né? Então, nesse sentido, nós podemos sofrer solidão também. Aí tem que usar outra figura. Né? Outras figuras, tal da águia, por exemplo, né? Usar outras figuras. Bom, queridos irmãos, tem mais alguma participação? Não, então vou parar aqui. Essa aula fica sendo como um exercício, né? Na próxima aula eu retomo com a figura do corpo de Cristo. Tá? Eu continuo respondendo ali, porque eu tinha muito mais material para passar, né? Mas infelizmente tivemos esse problema com o horário, desculpe da hora. Obrigado por estar aí na próxima 10 horas, em ponto. Isso, né? que o despertador não nos enganará mais. Não nos enganará. Caros irmãos, boa semana a todos. Deus abençoe vocês e que Deus dê clareza no pensamento, né? E revele coisas novas aí a partir dessas figuras, tá bom? Tchau, Grande gente. abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.